Igreja Russa como instrumento de ocupação. Forçando a obediência. Padres da Igreja Ortodoxa Russa lavam o cérebro das pessoas nos territórios ocupados. Não haverá Ucrânia. Eles chamam a agressão militar de sagrada. O Senhor permite essas guerras. Justificam as atrocidades dos soldados russos. Destruir o inimigo. Inimigos da Rússia. Bendizem os mísseis com os quais matam crianças e mulheres ucranianas. Enquanto os ocupantes reprimem os padres ucranianos. Ele me bateu com a coronha da arma e disse: aqui você não tem nome, e seu Deus não está aqui. Qual Deus os russos tentam impor aos ucranianos nos territórios ocupados? Por que a guerra se tornou sagrada para o patriarca de Moscou, Kirill? E como Putin utiliza seus agentes em vestes religiosas na agressão contra a Ucrânia? Assista na reportagem especial Igreja Russa de Ocupação, como a Igreja Ortodoxa Russa serve ao Kremlin nos territórios ocupados. Primeiro chega o exército russo, trazendo destruição e morte. Onde pisa o pé do soldado russo, ali é nosso. Atrás dos soldados russos seguem os padres russos. Eles entram nas igrejas ucranianas nos territórios ocupados e imediatamente queimam a literatura espiritual em ucraniano. Além disso, depois dos soldados russos, chega o Serviço Federal de Segurança e começam as repressões contra os padres ucranianos. Ano de 2022, Melitopol. Os ocupantes russos entraram na cidade. Reprimem os protestos. Sob sons de tiros, padres ucranianos e fiéis de diferentes confissões rezam a Deus. Rezar em ucraniano já é motivo para os russos prenderem uma pessoa. Nos calabouços foram presos religiosos ucranianos de diversas confissões, da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, da Igreja Greco-Católica e das igrejas protestantes. Eles rezavam pela paz no centro de Berdiansk. Os padres da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Ivan Levitsky e Bogdan Releta, foram presos pelos russos e mantidos na prisão por mais de um ano. A Ucrânia conseguiu libertá-los graças à pressão internacional sobre o Kremlin. Eles sobreviveram a torturas e humilhações, espancamentos por parte dos guardas. Eles caminhavam pelo corredor aplicando choques elétricos, até mesmo durante as refeições, bem na sala de jantar. Isso era rotina constante. Na nossa cela, éramos 7 pessoas, embora fosse para 2. Ela ficava no porão, úmida, com água escorrendo pelas paredes. Dormíamos no chão, mas o mais difícil era ouvir os gritos atrás da porta da sala de tortura. Gritos femininos e masculinos. Ouvir seus gemidos, a agonia, porque os gritos paravam de repente. Isso era muito pesado. Até nas prisões, proibiam os padres de rezar em ucraniano. Nos proibiram de ler o Evangelho. Disseram que não podíamos reunir pessoas ao nosso redor, porque sofreríamos não só nós, mas também todos que estivessem perto de nós. Os russos também jogaram nas prisões padres da Igreja Ortodoxa da Ucrânia. Foram mais de 3 dias e meio sem dormir, sem comer, sem beber. Atormentavam com fome e privação de sono. Batiam com choques elétricos. Batiam cabeça contra a parede. O sangue jorrava imediatamente do meu nariz e a parede ficava cheia de gotas de sangue, que eu tinha que limpar com a mão, obrigatoriamente. O oficial me perguntou: qual é o seu nome? Eu respondi: sou o protoiereu Vassili Virozub. Ele me bateu com a coronha da arma e disse: aqui você não tem nome, e seu Deus não está aqui. E a prisão ainda não foi a pior punição. No ano passado, na aldeia de Kalanchak, região de Kherson, os russos invadiram a casa do padre da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, Stepan Podolchak. Eles o levaram à força e o mataram. Ele foi torturado, sofreu maus tratos e praticamente foi executado. Este é o padre que realizava os cultos naquele lugar. Antes da execução, tentaram forçá-lo a se converter ao patriarcado de Moscou. Mas o padre Stepan recusou. Dizia que não trairia nem as pessoas, nem os seus votos diante de Deus. O padre Oleksandr Bohomaz, da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, também se recusou a ajudar os ocupantes. Sua igreja e sua comunidade ficam em Melitopol. Os russos foram até sua casa e o ameaçaram de prisão. Representantes do Serviço Federal de Segurança ofereceram cooperação a ele.
Disseram para eu revelar o segredo da confissão e também para que eu me juntasse ao Patriarcado de Moscou. Claro que recusei. O padre Alexander teve mais sorte do que muitos outros padres. Ele não foi jogado atrás das grades, mas sim deportado. Eles chegaram com máscaras, arrombaram a porta. Eu saí para a rua sozinho, com as mãos levantadas. Reviraram toda a casa, o quintal e a igreja. Pensei que me levariam para a prisão em Berdiansk. Mas vejam, Deus quis diferente. Me interrogaram durante meio-dia. Depois me colocaram num carro e me levaram para perto de Vassilivka. Tiraram minhas impressões digitais. A partir daí, atravessei a zona cinzenta a pé. Grande perigo também ameaçava esse padre. O metropolita de Donetsk e Mariupol da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, Serhiy, também foi forçado a deixar sua igreja no território ocupado. Assim como outros padres da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, os russos tentaram usar o método da cenoura e do porrete com ele. Nos territórios ocupados, houve pressão sobre os padres. Eles foram ameaçados e intimidados. Ao mesmo tempo, diziam: vocês são jovens, educados, renunciem à igreja ucraniana, digam publicamente diante das câmeras que a língua ucraniana é a língua do diabo. Se fizessem isso, ofereciam privilégios. Servir na catedral, ter dinheiro. Chegavam a oferecer entre 20 e 30 mil dólares aos padres. Diziam que receberiam bênçãos e que as pessoas lhes beijariam a mão. Mas nenhum dos nossos padres aceitou. Nenhum. Servir aos ocupantes concordaram apenas alguns membros do clero da Igreja Ortodoxa Ucraniana, do Patriarcado de Moscou. Eles sofrem pressão. São obrigados a passar para a subordinação direta ao Patriarcado de Moscou. Pode-se dizer que ocorre uma anexação das dioceses, paróquias e comunidades dessa igreja. Elas são subordinadas diretamente ao Patriarcado de Moscou. A Igreja Ucraniana está na prática proibida nos territórios ocupados. Os padres que se recusaram a colaborar com os ocupantes foram mortos, presos ou deportados. Suas igrejas foram lacradas e a entrada nelas é proibida. Na Crimeia, os russos simplesmente demoliram a Igreja da Exaltação da Santa Cruz, a última das que pertenciam à Igreja Ortodoxa da Ucrânia na península. Mais frequentemente, as igrejas são confiscadas e entregues à Igreja Ortodoxa Russa. Foi assim também com a igreja do arcebispo Serhiy. Vieram de Donetsk. Havia um homem da região de Rostov. Um padre novo celebrou o serviço e disse às pessoas: agora a igreja pertence à Igreja Ortodoxa Russa. Se vocês quiserem confessar e comungar, devem renunciar a Serhiy Gorodtsov, isto é, a mim. Esse padre disse: agora vou ler a oração de arrependimento e vocês devem se arrepender e renunciar. E as pessoas precisavam renunciar à sua igreja, aos padres que batizaram seus filhos e realizaram seus casamentos. E como me disseram conhecidos, 90% das pessoas simplesmente baixaram a cabeça e não renunciaram. Houve apenas alguns, mas eu não os condeno. Não se sabe que tipo de pressão eles sofreram, como foram manipulados. Confiscam as igrejas até mesmo dos protestantes. Veja como era a igreja cristã Palavra de Vida antes da ocupação e como ela ficou depois. O prédio foi coberto com fotos de criminosos de guerra russos. Eles cortaram a cruz e colocaram no lugar uma estátua do carro Zaporozhets. Aqui estão as fotos, antes e depois. Esse é o nível da cultura deles, o nível de seus laços espirituais. Nosso prédio agora é usado para a propaganda da chamada cultura putinista. Em outros prédios de igrejas moram policiais. Alguns são usados como armazéns. Uma igreja foi entregue ao serviço municipal que cuida do esgoto. Os invasores também profanam as igrejas da Igreja Ortodoxa da Ucrânia nos territórios ocupados. Por exemplo, no distrito de Novoazovsk, havia uma bela catedral da Transfiguração do Senhor. Quando os representantes do mundo russo chegaram lá, destruíram o iconostásio, levaram tudo para fora e queimaram. E transformaram a igreja em um necrotério, para onde levavam os corpos dos soldados russos mortos. A liberdade religiosa nos territórios ocupados foi completamente destruída pela Rússia. O objetivo de Putin é que a igreja sirva ao poder, que haja domínio total da Igreja Ortodoxa Russa. Por isso, não perseguem apenas os padres ucranianos, mas também os fiéis. Até rezar em ucraniano está proibido. A tradicional saudação ucraniana, Glória a Jesus Cristo, e a resposta Glória a Deus para sempre, também foram proibidas. Lá é proibido rezar pela Ucrânia. E até mesmo rezar pelas pessoas que deixaram os territórios ocupados está proibido. Como assim, dizem eles? Essas pessoas são traidoras. Nós as libertamos. Então por que elas estão indo embora? Com a ajuda da Igreja Ortodoxa Russa, o Kremlin tenta consolidar seu poder nos territórios ocupados.
Padres da Rússia vão para lá. Isso faz parte da política estatal padrão da Rússia. Eles enviam professores, funcionários públicos e, obviamente, também padres. E esses padres ajudam as autoridades de ocupação russas. Padres da Igreja Ortodoxa Russa acompanham os representantes indicados pelo Kremlin, exaltam essas autoridades, chamando-as de poder dado por Deus. Eles conclamam o povo a obedecer aos colaboradores e repetem o que diz o patriarca de Moscou, Kirill. São as instituições que, por lei, têm o direito de usar a força para impor a obediência. São exatamente esses padres russos que dizem às pessoas nos territórios ocupados que devem ser submissas ao Kremlin. Eles incutem na comunidade religiosa que é preciso obedecer ao poder e rezam por Putin, assim como faz Kirill. Devemos intensificar nossa oração pelas autoridades e pelas forças armadas. Pelo nosso presidente Vladimir Vladimirovich, comandante-chefe das Forças Armadas Russas. Kirill faz o sinal da cruz toda vez que pronuncia o nome de Putin, como se fosse algo sagrado, e menciona Putin com mais frequência do que Jesus. Hoje devemos orar especialmente pelo nosso presidente Vladimir Vladimirovich Putin. De novo e de novo, Putin. Está acontecendo uma lavagem cerebral da população por meio da igreja. Uma ideologia está sendo imposta, e essa ideologia é quase religiosa. Sim, ela usa o vocabulário religioso e eclesiástico, mas não é uma religião ortodoxa normativa. Trata-se de uma religião política. Ela serve para disseminar as ideias da propaganda russa entre a população, inclusive nos territórios ocupados. É justamente isso que pregam os pastores da Igreja Ortodoxa Russa, não as verdades do Evangelho, mas a ideologia do mundo russo. Eles distorcem a história e afirmam que a Ucrânia nem deveria existir. Não haverá Ucrânia. Estão martelando na cabeça das pessoas que elas são obrigadas a fazer parte da Rússia. Unidos em torno da igreja, em torno do nosso Estado. Mamãe Rússia. E o principal que exigem das pessoas nos territórios ocupados é unidade de pensamento e obediência. Isso significa que os fiéis devem pensar exatamente como lhes é indicado. Não devem ter opinião própria. É assim que os padres da Igreja Ortodoxa Russa transformam a consciência das pessoas. Você deve pensar do jeito que o governo determina. E isso é muito perigoso. Quando uma pessoa vai à igreja, ela abre sua mente ao padre, confia nele, abre sua alma. E nesse momento, a pessoa é condicionada-se a não pensar criticamente, a aceitar tudo como verdade absoluta. Dessa forma, a Igreja Ortodoxa Russa pode facilmente reprogramar a consciência dos fiéis. Além disso, os padres da Igreja Ortodoxa Russa não hesitam em contar à comunidade religiosa absurdos descarados. O sistema soviético de desinfecção da água na Ucrânia foi substituído, em nome da fraternidade com a Ucrânia, por alguns produtos químicos americanos, alguns micronutrientes. E, através da água da rede, é mais fácil misturar certos micronutrientes para causar um desequilíbrio na psique humana. É por isso que, segundo o padre da Igreja Ortodoxa Russa, os ucranianos se consideram ucranianos e não russos. Ele chama a identidade ucraniana de veneno. Mas, na verdade, o veneno é a propaganda que os padres russos espalham nos territórios ocupados. Eles dizem que os ucranianos devem ser odiados. Padres da Igreja Ortodoxa Russa, que se dizem cristãos, chegam ao ponto de afirmar que no ódio e no assassinato não há pecado. Na guerra, você acaba impregnado de ódio pelo inimigo, queira você ou não. Se considerarmos o conceito de assassinato, na guerra os soldados precisam matar. Mas para isso é preciso ter algum sentimento. E geralmente esse motorzinho dentro da pessoa é a rejeição, que se transforma em ódio. A Igreja Ortodoxa Russa cultiva esse ódio entre seus fiéis. Essa igreja, no formato atual, tem pouco a ver com o cristianismo. Os padres da igreja glorificam a agressão contra a Ucrânia. O Concílio do Povo Russo, liderado pelo patriarca de Moscou, Kirill, oficialmente aprovou um documento que proclama a chamada Operação Militar Especial, como uma guerra sagrada, semelhante a um jihad dos talibãs ou do ISIS. Os padres russos abençoam as armas diretamente nas igrejas. Armas essas que os soldados de Putin usam para matar ucranianos. Eles até abençoam mísseis que depois caem sobre cidades pacíficas, matando civis, incluindo mulheres e crianças. Enquanto isso, os líderes desse culto imperial convocam as pessoas nos territórios ocupados a orar pelos soldados russos que cometem crimes de guerra.
para que todas as nossas avós, as fiéis, usassem lenços brancos, fossem à igreja e rezassem pelos nossos soldados. Cada cerimônia, cada uma. Aqui termina com oração pelo exército russo. Por isso é um meio de propaganda 100%. Os clérigos da Igreja Ortodoxa Russa nos territórios ocupados convocam as pessoas a ajudarem o exército de Putin e, melhor ainda, a se alistarem em suas fileiras. Eles próprios vão até a linha de frente com um único chamado: morrer sem hesitar. Dar a própria vida. É preciso entregar a vida em ataques sangrentos, onde o soldado é lançado sem blindados, sem apoio aéreo, com chances de sobreviver quase nulas. Mas esse é exatamente o objetivo do sacerdote russo: convencer o soldado a cumprir qualquer ordem. Isso os ajuda a ser soldados motivados e sacrificialmente dedicados. Sobre o fato de que os soldados são obrigados a se sacrificar, isso é incansavelmente repetido pelo líder desta igreja, que cultiva a morte, Kirill, no mundo secular, Senhor Gundiaev. Entrega total de si mesmo. Nesse momento, a pessoa não deve pensar em si mesma, e não pensa. Não pensa na família, porque do contrário, ela pararia. Essa guerra pseudo-ortodoxa, pseudo-sagrada, Kirill exalta no templo das Forças Armadas da Rússia, com o fundo de ícones em tons sanguinolentos. Esse templo é chamado de Templo Negro. Ele pouco se parece com um santuário cristão. Foi criado em estilo militarista, com armas representadas por toda parte. Aqui cada metro glorifica a guerra e os generais russos. Devemos rezar pelos comandantes militares. Aqui, sem parar, convocam a destruir os inimigos. Inimigos da Rússia. Os habitantes da Rússia e dos territórios ocupados já estão sendo preparados para novas guerras, não apenas contra essa Ucrânia. De Vladivostok a Kaliningrado. Esperamos que em breve a Moldova se junte a nós. Cazaquistão. Ucrânia. A Geórgia está a caminho. Mas o que acontecerá com os países bálticos? Vocês mesmos podem imaginar. O Senhor permite essas guerras. Ele vê que já chegou a hora de levantar o exército. Os sacerdotes que são verdadeiramente cristãos não podem dizer isso. Kirill substituiu o cristianismo pela ideologia do mundo russo. A igreja é um dos principais porta-vozes dessa ideologia. Essa ideologia é imposta aos ucranianos nos territórios ocupados. Mas essa ideologia, por sua natureza, é fascista. Pouco difere da ideologia da Alemanha nazista e da Itália fascista. Essa religião apenas parece ser uma religião, mas tem pouco em comum com o cristianismo. Seu resultado são rios de sangue. O resultado dessa religião política é a política de extermínio e genocídio. A Igreja Ortodoxa Russa é parte da máquina estatal de propaganda da Rússia, e ela estende cada vez mais seus tentáculos nos territórios ocupados, principalmente entre os mais vulneráveis, crianças e adolescentes. A visão de mundo deles ainda não está formada, e a Igreja Ortodoxa Russa busca dominar suas mentes. Por isso, em todas as escolas foi introduzida a disciplina, Fundamentos da Cultura Ortodoxa, e quem frequentemente a ministra são os próprios religiosos. Eles difundem ideias russas como se existisse um único povo. Tentam destruir a identidade ucraniana, transformar as crianças em engrenagens do Estado russo. Em Berdiansk, ocupada, até abriram uma escola ortodoxa, onde o bombardeio ideológico com os dogmas do mundo russo ocorre em todas as aulas. Isso foi uma exigência do patriarca de Moscou, Kirill. Ele está sempre interessado e sabe como as coisas acontecem aqui conosco. Aqui já ensinam até as crianças que é preciso morrer pela Rússia. Quem deu a própria vida não há maior honra. Fora do ambiente escolar, a Igreja Ortodoxa Russa também tenta manter os fiéis jovens sob controle. Organizou nos territórios ocupados um movimento infantil, algo parecido com os pioneiros. Chama-se Irmandade dos Escoteiros Ortodoxos. O lema deles é: esteja pronto, sempre pronto por Deus pela Rússia. Além do condicionamento ideológico e religioso, lá as crianças também são ensinadas a manusear armas, como soldados. Elas são levadas para acampamentos onde, entre outras coisas, aprendem práticas militares. E essas armas podem depois ser usadas contra a Ucrânia, algo que os sacerdotes dizem abertamente. Alguns sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa pegam em armas eles mesmos e incentivam as crianças a seguirem o exemplo deles. Isso leva ao colapso da psique das crianças. Elas começam a achar que a guerra não é algo ruim. O padre, contrariando o mandamento não matarás, na prática acaba abençoando o assassinato. Tudo isso é muito prejudicial para a mente infantil. E depois é muito difícil de corrigir.
O monopólio da Igreja Ortodoxa Russa, sustentado pelas baionetas dos ocupantes, é um verdadeiro problema para os adultos, especialmente para os ucranianos religiosos. O que eles devem fazer quando precisam batizar uma criança, enterrar um falecido de forma cristã, casar na igreja ou comungar, como fizeram a vida inteira? Eles são obrigados a recorrer à Igreja Ortodoxa Russa. Afinal, agora não há mais outras opções. As pessoas não têm escolha, não têm a possibilidade de satisfazer suas necessidades religiosas de outra forma. Por isso, são obrigadas a frequentar as igrejas que existem. Mas mesmo assim, muitos ucranianos que estão sob ocupação têm consciência de que a Igreja Ortodoxa Russa tem pouco a ver com a fé em Cristo e sua pregação do amor ao próximo. Por isso, rezam em casa. Reúnem-se uns na casa dos outros para realizar celebrações religiosas. Alguns mantêm contato por videochamada com seus padres, que foram forçados a sair, usando aplicativos de mensagens. Esses padres celebram a liturgia, ao menos à distância. E alguns sacerdotes ucranianos, apesar do perigo, permanecem nas áreas ocupadas. Existem também clérigos nas áreas temporariamente ocupadas que realizam cultos secretamente. Reúnem a comunidade de forma que ninguém saiba sobre isso. A situação cada vez mais se assemelha a uma igreja subterrânea, com todos os riscos e ameaças que isso implica. Os russos estão tentando localizar os sacerdotes ucranianos. Se conseguem, prendem ou matam esses religiosos. No melhor dos casos, deportam-os. A Igreja Ortodoxa da Ucrânia pede que seus sacerdotes deixem os territórios ocupados. Porque a vida humana é um valor, e não queremos expor nossos sacerdotes ao perigo. Mas ainda assim há padres que decidem ficar. São fiéis à sua comunidade e estão até dispostos a sofrer por ela. Os sacerdotes ucranianos arriscam sua liberdade e vida, pois estão sendo caçados. Os clérigos da Igreja Imperial atuam nos territórios ocupados como agentes dos serviços secretos russos. É o que informa o Centro de Resistência Nacional da Ucrânia. Representantes da Igreja Ortodoxa Russa coletam informações sobre fiéis patriotas e depois as entregam às autoridades repressivas. A Igreja Ortodoxa Russa, assim como ao longo de centenas de anos de sua história, continua sendo uma ferramenta de ocupação e genocídio. Para Putin, não basta apenas conquistar territórios. Ele precisa envenenar as almas das pessoas que vivem lá. E a maneira mais fácil de fazer isso é por meio da fé. Afinal, o esquema já foi testado. Com o uso dessa igreja, o Kremlin conseguiu enganar muitos russos. Só que com os ucranianos isso é mais difícil. Muitas pessoas nos territórios ocupados não querem trocar Deus por um ídolo chamado mundo russo. Não querem se curvar nos templos negros da guerra e nunca trocarão o verdadeiro cristianismo pelo pseudo-cristianismo russo. Maxim Urlapov, reportagem especial.